E aí pessoal, tudo bem? Por causa de um deputado fanfarrão, hoje eu vou falar sobre cristofobia. Não tenha medo. Vamos começar te assustando um pouquinho. Para seu espanto, a figura da cristofobia já encontra-se tipificada no Código Penal. Eu digo espanto porque o Estado é laico, né? Mas não, né? O tipo está previsto no artigo 208 do Código Penal sob a denominação de ultraje a culto e impedimento ou perturbação de ato a ele relativo. Fica gelo que eu vou te explicar melhor. Para entender esse crime é necessário dividir em 3 partes. Primeira parte, escarnecer de alguém publicamente por motivo de crença ou função religiosa. Escarnecer significa zombar, zoar, aloprar, mas não no sentido de fazer uma brincadeira, e sim de ofender, de machucar. E essa zoeira deve ser pública. Por exemplo, você entra no seu Facebook e escreve sobre um determinado pastor que ele não tem fé alguma e só faz isso por causa de dinheiro. Neste caso, você estará zombando publicamente por motivo de função religiosa, ser pastor. Segunda parte, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso. Vou te dar um exemplo. Um trio elétrico na frente de uma igreja com o som no máximo, com o intuito de impedir ou perturbar a realização do culto. Fácil, né? Terceira parte, vilipendiar publicamente ato ou objeto de culto religioso. Aqui estamos falando de profanar, tratar com desprezo ato ou objeto de culto religioso. Vou te dar uns exemplos. Fazer publicamente um gesto obsceno durante um ato religioso. Ou pegar a Bíblia do padre e rasgar na frente de todo mundo. Notem que aqui o objeto deve estar devidamente consagrado ao culto ou à cerimônia, como uma santa em uma procissão, a Bíblia do padre, as vestimentas de freiras, padres, coroinhas e qualquer outro objeto que seja devidamente afetado ao culto ou à cerimônia. Mas se eu comprar uma Bíblia qualquer, que não esteja consagrada a nenhum culto ou cerimônia, como essa daqui, olha que coisa mais linda! Jesus triste, Papa feliz. Jesus triste, Papa feliz. E, por exemplo, tacar fogo nela, não estarei cometendo crime algum. É claro que eu não vou tacar fogo na Bíblia. Apesar de não ser crime, eu entendo que este ato é um desrespeito, pecado, até mesmo sacrilégio. Mas repito, não é crime. Porque, como eu expliquei, o objeto deve estar consagrado. Seguindo esse mesmo raciocínio, o mesmo vale para os homossexuais que estavam enfiando crucifixos em suas cavidades. Nem sei se de fato isso aconteceu na parada gay, mas se essa conduta foi praticada, não estamos diante de cristofobia. Talvez ato obsceno, mas não cristofobia, uma vez que os objetos a serem utilizados devem ser consagrados a um culto ou cerimônia religiosa. E eu acho que a última coisa que estava rolando na parada gay era um culto ou uma cerimônia religiosa. Devemos lembrar que desrespeito pode acontecer de diversas outras formas, como tacar fogo em uma camisa de um time de futebol ou quebrando um iPhone, por exemplo. Pode acreditar, vão ter muitas pessoas que vão se sentir ofendidas, desrespeitadas, alguns até vão achar que foi um pecado ou até mesmo um sacrilégio. Não! O Código Penal não é código de ética. Não é porque uma conduta pareça ofensiva para alguns que ela deva ser enquadrada em um tipo penal. E aprenda a lidar com isso. Atualmente, o crime de cristofobia, do artigo 208 do Código Penal, tem pena de 1 mês a 1 ano de detenção ou multa. Eu expliquei esse tipo em 3 partes porque com uma conduta podemos ter várias infrações dentro desse mesmo tipo. Esse é o chamado tipo misto cumulativo. Uma conduta pode acumular mais infrações dentro do mesmo tipo. Vocês lembram do beijo lésbico daquelas meninas no culto do deputado Marco Feliz? Pois bem, naquele beijo tivemos 2 delitos de cristofobia, porque elas perturbaram o culto, segunda parte do crime, e vilipendiaram publicamente um ato religioso, terceira parte do crime. Apenas para esclarecer, quanto ao transexual que foi crucificado na parada gay, não visualizo que tenha praticado crime de cristofobia, uma vez que não escarneceu ninguém especificamente, talvez Cristo, mas não impediu ou perturbou nenhuma cerimônia ou prática de culto religioso, que se alguém falar que na parada gay estava tendo cerimônia ou culto religioso, e nem vilipendiou ato ou objeto de culto religioso. E o que está rolando? Depois da parada gay, especialmente pelo fato de um transexual ter encenado uma crucificação, houve muito burburinho por parte dos religiosos, e os seus representantes parlamentares não deixaram por menos. O deputado Rogério Osso, do PSD, no dia seguinte após a parada gay, ou seja, no dia 8 de junho desse ano, demonstrando a verdadeira eficiência de um parlamentar brasileiro, apresentou o projeto de lei 1804. E qual a proposta desse projeto? Aumentar a pena do crime de cristofobia que eu acabei de comentar agora, que é de 1 mês a 1 ano de detenção ou multa, para 4 a 8 anos de reclusão e multa. E não para por aí não, ele quer converter esse crime em crime hediondo. Eu não preciso explicar que os crimes hediondos são graves, né? Mas você sabe quais são os crimes hediondos?
Vamos a eles. Homicídio qualificado ou quando praticado em grupo de extermínio. Latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Extorsão qualificada pela morte. Extorsão mediante sequestro e na forma qualificada. Estupro, estupro de vulnerável. Epidemia com resultado morte. Falsificação, corrupção, adulteração, alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais. Favorecimento da prostituição ou outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou de vulnerável. Crime de genocídio, além dos crimes equiparados, que são a tortura, o tráfico de drogas e o terrorismo. Que lista mais linda! Você não achou que estava faltando nessa lista a cristofobia entre o genocídio e o terrorismo? Nossa Senhora, Jesus amado, creio em Deus Pai. Então, se vocês perceberam, nem o racismo é crime hediondo. Mas quem se importa com raças, né? Para vocês terem uma ideia, com essa alteração vai ser mais grave ser cristofóbico do que sequestrar ou ter um trabalhador escravo. Papo rápido com papai. Uns sofrem homofobia, outros sofrem cristofobia. Mas no final, todo mundo ataca todo mundo. Aos LGBTs que se fantasiaram de Jesus ou outras figuras celestiais, apesar de não terem cometido crime, às vistas dos religiosos, vocês os ofenderam. Você pode não aceitar e nem mesmo concordar com isso, mas vocês ofenderam. Da mesma forma, aos religiosos que falam da homossexualidade como uma doença e oferecem tratamento através da cura gay, apesar de também não ser crime oferecer tratamento ou falar isso, vocês ofendem bastante os homossexuais. Vocês podem não aceitar e podem discordar disso, mas vocês ofendem e muito. E por conta de todo esse jogo de ofensas, agora todos nós estamos na tensão de ver aprovado um aborto legislativo como esse, de um crime que nem deveria existir para crime hediondo, ferindo ainda mais o Estado laico. E digo que não deveria existir porque já temos outros tipos penais que defendem a honra e o preconceito. Não precisamos de um crime específico para defender só os religiosos. Mas parece até brincadeira, o Congresso Nacional fica sempre se ocupando com bobagens. Querem votar a cristofobia como crime hediondo em regime de urgência. Não é para menos, né? Para quem já aprovou a construção de um shopping dentro do Congresso Nacional, já a redução da maioridade penal, que tramita no Congresso há quase 22 anos, caminha a passos de tartaruga. Sem contar do projeto de lei 204 de 2011, que prevê a corrupção como crime hediondo. Mas disso ninguém quer falar, claro. Acho que muita gente precisa criar vergonha na cara e parar de se lamentar e ir atrás de coisas que realmente importam para todos nós. Todos. Como educação, saúde, combate à desigualdade social e também combate à corrupção, o câncer do nosso país. Bom pessoal, essa foi a minha contribuição dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem assistiu ao meu vídeo do Estado laico sabe que eu criei uma pontuação entre laico e teocrático. Vamos aguardar essa história desenrolar para ver quem vai pontuar. Lembre-se de pedir para o seu vizinho compartilhar esse vídeo e pedir também para a sua ex-namorada ou ex-namorado se inscrever no meu canal. Tchau e até a semana que vem. Triste, Papa feliz. Jesus triste, Papa feliz. Bíblia Sagrada, ostentação.